o soro que poderia, pelo menos, te alimentar ali por um tempo, né? O soro. Mas a gente só tinha 2. Para alguma emergência, mas não para isso. Aí a gente conseguiu. Falou assim, aí o tio Hugo falou que ia conseguir mais soro pra gente ficar a peregrinação inteira lá. Aí a gente ligou, minha mãe mandou mensagem pra médica, a médica falou assim, deixa ele assim, porque a gente vê o que acontece. Aí eu não fiquei sem nada. A médica falou que precisava comer, que precisava comer bem e beber muita água. Só que não tinha nenhuma comida que eu gostava. E nem podia também, né? E nem que eu podia. Muito pouca coisa, né? A gente, quando perguntavam assim se o que é que a Aninha podia comer, a gente não podia comer, a gente dizia, é mais fácil dizer o que ela come. Porque ela comia trigo, 12 ovo, alimentos. 12 alimentos, não podia ter contaminação, era uma agonia danada. 12 alimentos que não podia ter passado nem perto de trigo, nem perto de ovo. De ovo e de leite. Não podia. Imagine fora do país. Nossa Senhora. Lá não tinha arroz. Não tinha arroz. Eles e o frigobar, não sei qual era o país que estava. A gente estava na Polônia, o primeiro. Na Polônia. O primeiro do frigobar foi a Polônia. Foi a Polônia, foi no segundo dia que a gente estava na Mas nesse Polônia. caso o frigobar ficou com a porta aberta ou ele não esfriou? Como foi isso? Então, ele estava funcionando bem. A gente, quando foi levar, a gente levou muita placa de gelo e os termômetros dentro da bolsa, 2. A gente achou que ia ter uma geladeira lá, mas como não tinha, o Hugo, que é o guia, ele tirou o frigobar do quarto dele e botou no nosso. Então a gente dividiu as parenterais em 2 frigobar e deixou ele sem nada, sem água, sem nada. E a gente acredita que Deus fez isso, né? Mas que a moça da higiene deve ter ido abastecer e esqueceu aberto o frigobar, porque ele realmente precisava do empurrãozinho. Só que aí não foi só um, os 2 frigobar ficaram abertos e estragaram todas as bolsas que a gente tinha. No caso, acho que 11 bolsas, porque eram 13 no total, né? Porque eram 15 dias de viagem. Tirava os 2 de voo, porque ela não podia receber durante o voo. Ela usou um e tinha uma fora que era para ela usar. E aí estragaram todas as outras bolsas, mas elas estavam fedendo muito. É tanto que quando a gente entrou no quarto, a gente já sentiu o mau cheiro. Ai, Jesus. Agora, o que na realidade de Aninha, daquela época, passar sem parenteral, qual era o resultado que se esperava que podia acontecer com ela? Guto, ela não conseguia ficar sem parenteral muito tempo. Muito tempo? Quanto tempo, assim, geralmente? No começo, a Annalise tomava 24 horas de parenteral. E aí, nesse episódio que a madre foi e a irmã Maria Raquel chamou a Aninha para ir para a festa de São Miguel, a gente ficou tentando muito conseguir 3 horas, que era mais ou menos o tempo de voo até Fortaleza. Então, nós conseguimos e nós fomos a Fortaleza nessa época, no ano passado, para a festa de São Miguel. Depois disso, a gente começou a tentar ir avançando. Então, de setembro até maio, a gente conseguiu tirar de 24 para 12 horas de parenteral. Já tinha sido um grande avanço. Só que, nas experiências que a gente tinha de internação de Aninha, por exemplo, ela tem um catéter aqui, ela ainda tem esse catéter, de uma via. Se ela fosse receber antibiótico, ela não recebia parenteral. Então, ela ficava muito fraca. E eu recordei, conversando com as irmãs lá, de um episódio que marca, assim, que explica muito o que aconteceu. Aninha teve uma infecção no hospital, ela subiu da UTI e quando ela foi para o quarto, ela começou a ficar mais fraca, assim, mais sonolenta. E o médico chegou e disse assim, Carol, a gente vai repetir todos os exames da Liz, porque o estado geral dela está mudando, pode ser que ela esteja voltando à infecção. E eu disse, doutora, eu não acho que é isso, eu acho que a Annalise está ficando fraca porque ela está sem nutrição parenteral. Isso tinha, assim, uns 3 dias sem nutrição parenteral e tomando um soro para poder repor. E aí ele disse, tá, Carol, mas eu vou fazer. E eu lembro que quando ele voltou assim, Carol, realmente a gente tem que lhe escutar porque você conhece muito a Annalise. Então o que ela estava era com falta de parenteral. Com fome mesmo. O corpo estava ficando fraco porque, por conta da falência intestinal, o pouco que ela comia não absorvia, não era suficiente. Porque ela podia comer 12 alimentos, mas não significa que o corpo absorvia o que tinha dentro do alimento. Não absorvia o que tinha no alimento. Porque, por conta da falência intestinal, né? É tanto que uma dos nomes, assim, vamos dizer, do apelido da síndrome que ela tinha, eu falo que ela tinha porque eu realmente acredito, sim. que ela tinha uma diarreia intratável.
do jeito que entrava, saía. Então, a gente via os pedaços da comida que ela... Que assunto, né? Não, mas você tem que falar mesmo, né? O que ela comia, a gente via os pedaços. Se era o grão de arroz, saía o grão de arroz. Se era uma fruta, saía a fruta. Saía a fruta lá. Do jeito que ela mastigasse, saía. E tinha comida, por exemplo, uma vez, ela comeu uma comida que era para alérgico, mas que tinha, eu acho que era salsa. A salsa, ela saía perfeita, perfeita. Tanto que a gente piorava a barriguinha dela. Então, tinha coisas que não eram uma alergia mais grave, mas era uma intolerância alimentar, que a gente já tirava porque ela piorava a situação gástrica dela, gastrointestinal. Então, comer os 12 tipos que podia não significa que ela estava se alimentando. A gente dizia que era lúdica, era uma Era alimentação uma social, alimentação exatamente. social. Para O que sentar na nutria mesa, mesmo é era parenteral. Então, 3 dias sem parenteral. Nossa Senhora! E assim, ela vai querer contar, né? Mas o que aconteceu lá em Medjugorje foi algo extraordinário, porque eu estava vendo ela começar nesse processo, porque isso aconteceu no 2º dia na Polônia. No 3º dia, à noite, a gente foi embora da Polônia, e no 4º dia de viagem nós chegamos em Medjugorje. E a médica disse, deixa sem. Eu digo que o Espírito Santo soprou no ouvido dela, porque ela é bem firme, muito né? cautelosa, muito... Ela quase não queria deixar ir para Sim, para canto nenhum, porque ela era muito cautelosa. E nessa hora que a Aninha contou, que eu sentei no celular, eu realmente apagou tudo da minha cabeça, mas eu você puxo ficou nervosa também, demais. Imagina, Eu ter de uma puxo, hora para outra na voltar da verdade, Europa. o que eu tinha medo aconteceu, né? Imagina se acontecer alguma coisa com a Annalise do outro lado do oceano. Porque se eu tô em Fortaleza, pega um voo e vai-se embora, né? Tudo no Brasil seria mais fácil. Mas eu estava na Polônia, não falava a língua, a gente estava toda precavida de relatório, mas e aí, o que vai acontecer, né? Eu não lembro, mas eu penso que eu pensava que a médica ia dizer, Carol, você vai precisar voltar agora. E quando as irmãs fizeram o seguro da viagem da Liz, elas fizeram um seguro melhor, que era tipo assim, precisou, volta na hora. Certo. Não vai segurar. Então, eu vi assim a possibilidade da gente ir embora, acredito eu, mas muito diferente. Eu digo que o Espírito Santo soprou, que ela disse, não, Carol, fica aí, vamos ver como ela fica, só alimente e dê água a ela. E quando a gente voltou, a atitude dela já foi novamente de muita cautela, porque eu até questionei ela. Eu disse assim, doutora, mas ela está bem, os exames estão bem. E ela quis voltar a parenteral naquele momento, né? E, lógico, ela estava tendo um cuidado, sendo mais cautelosa. E naquela situação que a gente estava na Polônia e ela disse isso, eu me surpreendi. Mas eu vi a Annalise começar a ficar mais fraca nos primeiros dias na Polônia. Certo. Ela, no 3º dia, era um passeio no centro histórico. E eu comecei a ver ela ficar parada. É uma história engraçada, né, Aninha? Não, porque assim, porque lá só tinha, que eu conhecia, só tinha 2 comidas que eu podia. Carne e batata. Certo. Aí lá tinha, aí a gente foi lá, tinha um McDonald's perto. Aí mesmo, só que nesse dia o nosso guia não tinha ido. A gente falou para o guia que estava com a gente, falou que a gente ia sair um pouco do grupo para poder comer, né? Para poder descansar e comer, porque eu tinha que dar comida a ela de todo Sim. jeito. A gente foi lá no Mac que tinha perto, eu comi uma batata, Tomou um suco. tomei um suco, aí tinha uns bancos, uma pasta, que minha mãe falou assim, deita aqui. Essa mulher já tava assim, ó. Ela tava no estado que eu vi ela começar a ficar. Isso. E Eu dorme. sentei numa praça com ela deitou, o povo passava assim com a dó. Eu faltei ver o povo jogar moeda pra mim. Porque os meninos de lá são outro nível, né? Outro nível. E ela deitada no banco, o povo passava assim, olhava um julgamento. E dizia, durma, minha filha, durma. E ali no 3º dia, tu já viu que ela estava mais fraquinha. Antes de ir para Medjugorje. Antes de ir pra Medjugorje. Aí, só que era como se fosse assim, como se era o que ela era antigamente. Ela animava e a bateria acabava muito rápido. Um celular viciado, sabe? Que acabava muito rápido a bateria. Aí a gente foi pro aeroporto nesse dia. Engraçado, ó. A gente saiu dessa praça na Polônia e foi pro santuário do Papa João Paulo. Eu não consegui descer com ela. E aí, podia ser sono, um cansaço normal, mas não, era meio que uma fraqueza. E aí, fomos para Medjugorje. Quando a gente chegou lá, a gente já chegou de manhã, no sábado. Porque tinha arrumado todo o hotel estava tudo direitinho. Só que a gente chegou no hotel, falaram que não ia caber todo mundo. Aí a gente pegou foi para um outro hotel. Era o mesmo hotel, mas um complexo mais na frente. Complexo. A gente chegou mais tarde. Aí a gente...
Aí a gente dormiu a manhã toda e no sábado à tarde a gente foi só ali naquele pátio da igreja de São Tiago, tal, conheceu. E no domingo era o dia da subida do Monte das Aparições. E aí, Anny? O sonho da minha mãe era subir, né? Por ela, a peregrinação inteira era só em Medjugorje. Era subir o Monte Medjugorje. Era meu sonho. Aí, a gente foi, a gente chegou no pé do monte, minha mãe começou a chorar e falando assim, eu não vou conseguir. Aí uma moça chegou lá e falou assim, então deixa eu levar ela comigo. Uma moça do nosso grupo, que já conhecia. Aí minha mãe tinha visto umas senhorinhas tomando um refrigerante ali em um banquinho. Ela pensou que ia ficar lá com as senhorinhas conversando. Aham. Aí minha mãe, eu subi uns 3, 4 pedrinhos e falei assim, vem mãe, você consegue. Aí eu com meus 2 paus comecei a subir. Aí a minha mãe cansada. Ela subiu em tempo recorde. Eu que precisava pedir pra ela parar pra mim um pedacinho. Sim. Aí a gente parou, só que tava muito cheio, porque era feriado. Certo. Perdão, eu te Aí pergunto. tinha gente até que tava descendo de maca. Aí a gente parou, rezamos a oração da Santa Cruz de Jesus Cristo. A oração qual? Da Santa Cruz de Jesus Cristo. Da Santa Cruz. Certo. Aí a gente subiu. Aí a minha mãe falou assim pro tio Hugo, falta quantas cruzes? Porque lá são 7 cruzes, 5 cruzes. E aí falou que ainda faltava algumas, mas agora ainda ia afastar um pouco uma cruz da outra. Aí a gente subiu, a gente chegou lá no pé do monte, se chegou lá no alto, minha mãe falou assim, chegamos? Minha mãe chorou lá. A primeira coisa que eu quis fazer foi fazer igual os pastorinhos de Fátima. Ave Maria. Deu um grito. Não, eu quis. É. Não pude dar. Mas eu quis muito. Aí minha mãe chorou lá um monte, tanto que a lente dela virou. A mãe só chora, né? A lente o quê? A lente virou. Virou. Aí eu desci com uma irmã, eu desci mais pra frente com a irmã. Só que lá as pedras são muito escorregadinhas. Aí eu dava um passo e caía. Aí dava outra e caía. Ai, Jesus. Aí minha mãe só seguia meu chapéu e o véu da irmã atrás, né? Porque ela desceu mais pra trás, mais devagar. Aí a gente desceu lá. Aí a gente foi pro hotel.